Edição de fim de semana, mais um encontro. Obrigado pela preferência aqui na Boa Noite. Boa noite, Simeão. Vamos acompanhar os destaques para hoje. Destaques nesta edição: Vida na Funda. O que dizem as famílias sobre as atuais condições sociais? O arranque oficial dos debates na Cimeira da União Africana em Addis Abeba. Cazenga e a preocupação dos veteranos com a vida cultural do município. Carnaval, a festa do povo, trazemos os melhores momentos que marcam as celebrações. Como sempre, tem também os principais assuntos que marcam o desporto nacional e internacional. Boa noite. Olá, bem-vindo. Começamos hoje na Funda, com um breve olhar à realidade das famílias naquela zona de Luanda. Onde, segundo o que constatamos, há ainda muito por fazer para que as famílias vivam melhor. A comuna da Funda, município de Cacoaco, comporta 23 bairros com estimativa populacional de 65 mil habitantes. Na zona adjacente ao rio Nzenza, a população feminina aproveita a obra da Mãe Natureza para lavar a roupa, sendo uma alternativa para suprir as dificuldades do bairro. Nós lavamos aqui a roupa porque gostamos do rio, gostamos da natureza, a água é suave, tão limpa. Por isso que nós gostamos de lavar aqui no rio. Eu gosto de vir lavar aqui no rio porque já não pensamos mais que tenho que cartar água no chafariz, levar em casa, depois lavar, vejo que é muito trabalho. Então eu prefiro lavar aqui, tu a lavar e tu logo já ensaboar, e fica também mais rápido. Não precisa se lavar assim em casa, transportar mais água até mais atrás, é por isso a pessoa corre mais que aqui no rio. Este é o rio Nzenza, que passa pela Vila da Funda e que as senhoras, as donas de casa, aproveitam também para lavar as suas roupas e abastecer as suas casas. A água de tão limpa que é, dá para o consumo humano. O acesso à água potável, energia elétrica e falta de segurança são apenas alguns dos problemas que agastam a população nesta localidade. As condições é mesmo assim, vai que não vai, um dia bem, um dia mal. Nós aqui só estamos ameaçados pelo um jovem que está atormentando muito o povo. Está matando muito, nós não podemos andar mais em paz. 18 horas, 17 horas, já estamos a se fechar em casa. As condições aqui de vida é normal, só que nós aqui dependemos mais das lavras. Nossas condições aqui somos mesmo camponeses. O emprego aqui mesmo não tem nem mesmo para os jovens, a maioria são motoqueiros, não temos mesmo emprego. O nível de segurança não é dos melhores, mas pronto, dá para ir remediando. A nível social, é uma zona muito pobre, muito debilitada, portanto as pessoas não têm o seu poder de compra. Depois não há supermercado, não há um supermercado em condições, estas cantinas assim dos guineenses e não sei quem. Depois temos um problema gravíssimo com a luz. 365 dias no ano, 180 dias não temos luz. O responsável da energia e águas da Funda garante que a administração tem projetos para melhorias no setor, começando por ligações domiciliares com montagem de PTs num prazo de 2 meses. O município em si tem projeto aqui na Funda para fazer ligação domiciliar. Nesse primeiro projeto temos chafarizes, onde abrangiu por aí 2 bairros, que é o Havemos de Volta Sul e o Coboi Sul. Temos outro projeto agora que será ligação domiciliares, porque se viu o chão de chafarizes há muita perda de água, então vai ser ligação domiciliar. Quando já começamos, temos o bairro Caupi Velha, temos o bairro Caupi Nova, com ligações domiciliares, e temos o bairro Fazenda Experimental. Temos já projeto em carteira, que temos uma campanha de visita, o levantamento dos bairros para a montagem de EPT. Isso foi em dezembro, onde vinha o engenheiro da ENDE municipal e o diretor municipal de energia e água de Cacoaco, onde mencionamos os bairros que poderão ser lançados os PT. E visto dentro deste ano, digo isso, daqui mais 2 meses, e lá será montado os PT nessa zona em que não tem energia.
Arrancaram oficialmente hoje os debates na 36ª Cimeira da União Africana, que decorre em Addis Abeba, capital da Etiópia, com Angola representada ao mais alto nível pelo chefe de Estado. O evento, também focado na análise de questões relacionadas à manutenção da paz no continente africano, decorre sob o lema a aceleração da implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Começou hoje a 36ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, com foco na paz no continente e na criação de uma zona de comércio livre. A cimeira, que se realiza sob o lema Aceleração da implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, conta com a participação do Presidente da República, João Lourenço, e vai analisar e aprovar os relatórios estratégicos sobre a paz e segurança, integração regional, políticas econômicas, financeiras, sociais e de energia da União Africana. Entre as intervenções na sessão de abertura da cimeira, destacam-se a do presidente do Senegal e em exercício da União Africana, Macky Sall, do chefe de Estado das Ilhas Comores, que assumirá a presidência rotativa da Organização Continental, do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, que apresentou um relatório sobre a situação de paz e segurança em África e as ações empreendidas pela organização, e também a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, convidado a participar da cimeira. O presidente João Lourenço, que também preside a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos e mediador da União Africana na crise entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, juntou os líderes do Burundi, Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda, encontro realizado na sexta-feira, antes da cúpula formal da União Africana, para discutir o conflito que opõe o Ruanda e a RDC. Ainda na sexta-feira, João Lourenço participou também na reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, convocada pela África do Sul, na qualidade de presidente do Conselho de Paz e Segurança da Organização Continental para o mês de fevereiro. Secretário-Geral das Nações Unidas afirma que o mecanismo de paz em África está a falhar. Este é um dos assuntos que a Emília Pascoal vai desenvolver a seguir no Compacto da Atualidade Internacional. Olá, Emília, boa noite. Boa noite, Kenny Simeão. Boa noite a todos. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que o aumento das guerras e conflitos, com destaque para a República Democrática do Congo, demonstram que o mecanismo de paz em África está a falhar. O dirigente disse que está profundamente preocupado com o recente aumento de violência de grupos armados e grupos terroristas. Outras notas internacionais, acompanhe. Na República da Guiné, 2 jovens de 16 e 18 anos morreram em confrontos entre manifestantes, antijuntas e forças de segurança, informou um funcionário municipal nesta sexta-feira. Os manifestantes foram às ruas para exigirem o retorno do governo civil, a libertação de ativistas presos e de outros presos políticos, cuja liberdade foi retirada pela junta militar. A Frente Nacional de Defesa da Constituição informou que cerca de 30 pessoas sofreram ferimentos de bala. A junta militar governante do país da África Ocidental está no poder desde um golpe de 2021 que derrubou o ex-presidente Alpha Condé. 296 horas após o terremoto, várias pessoas continuam a ser resgatadas com vida na Turquia depois dos sismos que abalaram o país e o noroeste da Síria. 3 pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio no sul da Turquia neste sábado. As autoridades de desastres naturais do país anunciaram que o número de mortos na Turquia subiu para mais de 39 mil e garantiram que o número deve aumentar, pois 264 mil apartamentos foram destruídos no terremoto e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Os moradores perto de Jarandes, na Síria, esperam receber tanques de água e ajuda básica para facilitar a vida no acampamento que foi montado após o terremoto. Neste momento, o acampamento abriga 400 famílias. O médico sírio da Fer de Ouro lamentou as condições dos sobreviventes do terremoto. Um porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas disse que até sexta-feira, 143 caminhões de ajuda humanitária cruzaram o noroeste da Síria.
Desde que as operações de ajuda humanitária foram retomadas no dia 9 de fevereiro, o norte da Síria é controlado pelos rebeldes. O diretor do escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, Wang Yi, disse que a atitude dos Estados Unidos da América relativamente ao balão chinês violou as normas internacionais. O chefe da diplomacia chinesa fez esses pronunciamentos à margem da Conferência de Segurança de Munique. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse que o caso do primeiro balão chinês representou uma violação das leis do seu país, por isso decidiram abatê-lo. Estas foram as notícias internacionais. Kina Simeão, continuação de uma ótima noite. Obrigada para ti também, Emília, e bom fim de semana. Bom descanso, Emília. Oficiais e técnicos da Justiça saíram hoje às ruas em manifestação. O ato de protesto, segundo o que apuramos, foi contra o silêncio dos órgãos representantes da entidade patronal em relação ao caderno reivindicativo apresentado em 2021. Segundo o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, e o Sindicato dos Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República, SINTEJA, no dia 15 de abril de 2021, em nome da classe, deram entrada do caderno reivindicativo às entidades patronais e, em maio do mesmo ano, foi convocada uma greve geral suspensa posteriormente devido aos avanços no diálogo entre as partes. E disseram, por outro lado, que a realização da marcha de hoje deve-se à morosidade por parte da entidade patronal na resolução dos problemas enfrentados pela classe. 15 de abril de 2021 foram entregues os cadernos reivindicativos. Em novembro, as duas entidades sindicais entraram em greve. Desde do término, dia 17 e 18 da greve, as entidades patronais sequer conseguiram falar com as entidades sindicais. A marcha pacífica de hoje, ela foi realizada, está a ser realizada por conta do silêncio das entidades empregadoras. Para dizer que essa junção não é de hoje, porque nós em tempos passados assinamos um memorando onde toda a justiça está mancomunada em termos sindicais. Então nós, como temos o pendor de poder fazer a marcha e a greve, então aparecemos nós. Alguns trabalhadores presentes na marcha exibiam cartazes com mensagens sobre a melhoria salarial. Do pouco salário que o oficial ganha, ainda que sai para ir fazer as diligências, nós só reivindicamos melhorias de condições de trabalho. Chamar a atenção essas duas entidades no sentido de poderem fazer com que as nossas pretensões, em sede dos cadernos que já se encontram nessas entidades, satisfazerem aquilo que nós precisamos. Os sindicalistas foram unânimes em dizer em conferência de imprensa realizada na tarde de hoje no recinto do Tribunal da Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, que a falta de transporte, seguro de saúde e a revisão do estatuto remuneratório, entre outros pontos constantes do caderno reivindicativo, até o momento não foram atendidos pelas entidades patronais, o que mais preocupa a classe. Não aprovação do regime jurídico de carreiras a nível dos tribunais, bem como o respectivo estatuto remuneratório, etc. Esses elementos constituem o texto do caderno reivindicativo remetido ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, mas que infelizmente até a data atual aqueles órgãos têm ignorado incondicionalmente as reivindicações da classe. Daqui a pouco o desporto no jornal com as grandes novidades que marcam o dia no país e além fronteiras. E ainda no próximo bloco, a realidade do país em relação ao VIH-Sida, com novos dados da ANASO sobre o ponto de situação. Voltamos depois do intervalo, que é breve, não saia daí até já. Já de volta com as notícias na segunda parte do jornal. Novos dados da ANASO sobre o ponto de situação do país em relação ao VIH-Sida revelam números altos e escala preocupante para Luanda. A organização sustenta que o cenário é ainda mais complicado para as províncias fronteiriças, como é o caso do Cunene. Mas entre as preocupações está também a contaminação dolosa. A rede contabiliza atualmente mais de 5.000 crianças que vivem com VIH-Sida em todo o território nacional. Quanto ao fim do SIDA pediátrico, António Coelho, secretário executivo da organização, reconhece o trabalho que tem sido feito no país, mas lembra que este é um desafio
mundial. Nós estamos a conviver com a SIDA há mais de 40 anos e no âmbito do SIDA pediátrico há o compromisso de nós acabarmos com o problema até 2030, não só no âmbito do SIDA pediátrico, mas no âmbito da SIDA como um problema de saúde pública. Temos de concluir que em Angola o primeiro 90 que nos permite perceber quais são as pessoas que vivem com VIH e que conhecem o seu estado sorológico, e nesse aspecto estamos com um déficit muito grande. Menos de 50% das pessoas que vivem com VIH em Angola conhecem o seu estado sorológico. Quando olhamos para as pessoas que conhecem o seu estado sorológico e que entraram para o tratamento, aqui também estamos com um déficit. Portanto, menos de 45% das pessoas que vivem com VIH entraram para o tratamento. Um dos principais entraves no combate às grandes endemias tem que ver com financiamento às organizações. Uma vez mais, a ANASO reconhece o esforço que tem sido feito pelo Executivo angolano neste sentido. Entretanto, considera que as verbas do OGE destinadas ao setor da saúde ainda não respondem às necessidades. O contexto é um contexto de crise. Nessa altura do campeonato está a faltar dinheiro para lutar contra a SIDA. O Orçamento Geral do Estado tem limitações muito grandes. Agora mesmo foi aprovado o orçamento e as verbas disponíveis para o combate às grandes endemias são muito limitadas. Quando olhamos para a contribuição dos parceiros internacionais, sentimos também que eles estão a abandonar o país, e então temos que olhar cada vez mais para a contribuição doméstica. E aqui, do ponto de vista da responsabilidade social, as empresas também estão limitadas, né, por causa do desgaste financeiro que elas estão a viver nesse momento. A ANASO manifesta-se preocupada com os números do vírus em Angola. As contaminações dolosas de VIH-Sida ainda estão no leque das preocupações. Virou moda agora algumas pessoas com alguma saúde financeira na sociedade angolana transmitirem de forma consciente o vírus para outras pessoas, sobretudo porque as pessoas são de baixa renda, e então essas pessoas têm estado a recorrer às nossas organizações no sentido de denunciarem. Cerca de 340 mil pessoas estão a viver com VIH e apenas 45% dessas pessoas estão em tratamento, né? Terapia antirretroviral. Formada em agosto de 1994, a ANASO, Rede Angolana de Organizações de Serviços de SIDA, é uma organização sem fins lucrativos e assume-se como uma resposta interorganizacional para o problema da SIDA em Angola. O Kazenga, um dos municípios de Luanda com um rico histórico de participações no Carnaval, vive nos dias de hoje uma dinâmica diferente e menos intensa do ponto de vista cultural. O município perde aos poucos a grande influência que sempre teve neste sentido, e o facto preocupa as figuras que sempre dedicaram o bom nome cultural do Kazenga. Isso aqui não é eu sengueje, mas eu vou tocar o mateca dingueze. Pioneiro, vai aprendendo na escola. Pioneiro, não esqueces que Angola precisa muito de ti. Eles consideram-se símbolos da cultura no Kazenga, que apontam a falta de incentivo, como financiamento, infraestruturas e a valorização das principais figuras da cultura no município do Kazenga como principais preocupações dos antigos líderes culturais. O primeiro delegado municipal da cultura no Kazenga, Cacoaco e Rangel, Miguel Nicolau Gran-Michel, manifestou a necessidade de se repensar o estado atual da cultura no Kazenga. Kazenga tinha 68 grupos carnavalescos. Hoje Kazenga não tem nenhum. Os artistas que muito deram para este Kazenga estão à deriva. Então, foi com esta intenção que criamos a Associação de Apoio e Desenvolvimento dos Artistas e Compositores de Kazenga. O também presidente da Associação de Apoio e Desenvolvimento dos Artistas e Compositores do Kazenga apela à urgência de haver mais apoio. Tínhamos material sonoro e este material sonoro foi roubado. O nosso ateliê não tem aparelhos para a formação, para dar continuidade à formação dos novos fazedores da cultura. Para o membro fundador da cultura do Kazenga, Manuel Neto Franco Nero, deve haver maior valorização e respeito pelos princípios culturais. Não devia evoluir desta forma. Quando se fala de evolução, evolução significa a continuidade, não é, de uma forma mais valorizada. Ainda em pleno colonialismo, nós conseguimos nos impor. Temos muitas dificuldades, mas nós conseguimos ser rígidos e lutar para manter a nossa cultura. Em 71, fundamos a primeira e única banda do Kazenga.
que foi o Luanda Ritmo. Artista plástico desde a década de 90 no Kazenga, André João destaca a necessidade da passagem de testemunho aos jovens. As artes é muito bom. Um povo sem cultura é um povo morto. Por isso, eles deixam um apelo para que se possa salvar a cultura no município do Kazenga. Eu espero que o novo diretor da cultura, que é um jovem, ao qual tenho muito respeito, que ele possa trabalhar com a associação de forma a dar as balizas e ele solicitar apoios para os artistas. Temos que ver como nós nos relacionamos com a população. Porque quem faz a cultura é o povo, para podermos dar os passos que se impõem nessa área. Temos que deixar um pouco também a nossa arrogância. Há 19 anos que o município do Kazenga não tem nenhum representante na classe A do Carnaval. Isto é, desde 2004, em que o Grupo Tunesa ocupou o 4º lugar na classificativa. E o administrador municipal admitiu as dificuldades no setor da cultura e prometeu tudo fazer para poder inverter o quadro atual. Cultura constitui a nossa maior preocupação. E o Kazenga não tem uma sala adequada para permitir com que os fazedores de artes possam exprimir. E é por essa razão que, na perspectiva de 2023, inscrevemos a reabilitação do Cine Kazenga. Caso venha a ser aprovado à luz do Orçamento Geral do Estado, vamos ter um espaço em que os fazedores de arte poderão ter a capacidade de poder exprimir. Em relação ao Carnaval no Kazenga, atualmente só os grupos União Estrela Kazukuta, criado em 2022, e União Petroleiro, ambos da classe B, estão a lutar para ascenderem à classe A em 2024. E se o Carnaval está nas ruas, faz claramente diferença saber que quem está na cadeia também tem a oportunidade de mergulhar na festa. É exatamente o que aconteceu na penitenciária feminina de Viana, onde as reclusas celebraram a 6ª edição do Carnaval. Um lindo momento testemunhado pela nossa equipa. As reclusas da ala feminina da comarca de Viana, em Luanda, dizem estar satisfeitas com o tratamento que recebem diariamente por parte dos seus responsáveis. Segundo elas, apesar de estarem privadas de liberdade há já alguns anos, a união entre angolanas e estrangeiras no estabelecimento prisional supera todas as dificuldades. O serviço tem sido calmo e são os mesmos trabalhos que já fazíamos em casa. Então, para nós é como se fosse algo normal, mas também reabilitativo. Mesmo eu estando aqui, amo o que as chefes fazem por mim, a diretora, todas as chefes, porque elas gostam de mim, eu também. Converso bem com elas, faço tudo que elas me pedirem. Não tem como. Nós temos recebido apoio 100% das chefes, de cada uma delas, das chefes do bloco. Nos fortalece todos os dias, uma palavra, um conforto, e tudo isso faz a diferença para nós. A diversificação da economia, a agricultura e a preservação do meio ambiente esteve em destaque nesta 6ª edição do Carnaval no estabelecimento feminino prisional de Viana, onde as reclusas manifestaram a sua satisfação. O momento é só único, não tem mais muita coisa para explicar. Aqui mesmo estamos, sinceramente, muito felizes com isso. A reabilitação e ressocialização fazem parte das prioridades estratégicas da penitenciária feminina de Viana. Com este carnaval nós queríamos levar a alegria, a folia, a cultura, a recreação e, acima de tudo, o trabalho reabilitativo que se faz dentro do estabelecimento penitenciário feminino. Sabemos que temos várias nacionalidades, várias origens a nível do nosso país e conseguimos levar ou trazer para a nossa marginal aquilo que nós presenciamos como a festa Grande Carnaval. Esta foi a 6ª edição do Carnaval no estabelecimento penitenciário feminino, depois de uma paragem de 3 anos devido à Covid-19. Este ano retomamos em grande com essas exibições fantásticas que certamente, se tivéssemos de levar esses grupos para a marginal, o serviço penitenciário ganhava a edição do Carnaval deste ano. 3 blocos concorreram nesta edição, ganha pelo Bloco B.
Ora, e ainda sobre o Carnaval, a Marginal de Luanda é hoje o centro das atenções, com tudo voltado para o desfile principal da classe infantil. E como não deixaria de ser, a TV Girassol acompanhou estes momentos. Vamos acompanhar a reportagem da Edna Firmino. Obrigado, Neto, pelos teus ensinamentos. Teu nome está eternizado nos nossos corações. A Nova Marginal acolheu hoje 16 grupos carnavalescos da classe C infantil. Centenas de pessoas se fizeram presentes para vibrar com os grupos na Nova Marginal. Estou a gostar bastante. Eu sou União Mundo da Ilha, caçulo da ilha. Eu digo a mensagem que eu dou ao meu grupo, que seja vencedora, porque nós batalhamos bastante e são um grupo de criancinhas que são amorosos ao carnaval, principalmente mesmo a mim. Sou uma mãe, gosto de participar. Todos os ensaios estou presente. Eu gostaria de dizer, vamos vencer e quero vencer esse grupo. Está muito bom, bem organizado. Espero que o meu grupo ganhe. União Mundo da Ilha. A Amazônia do Penda, dá uma força. Ganham! Quanto aos subsídios para os grupos carnavalescos, o secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda disse que todos os grupos receberam dinheiro para a preparação da festa do Carnaval. Estamos, neste momento, 100% resolvidos em termos de financiamento, em termos de subsídio. Os grupos estão a trabalhar, vamos conseguir atingir os níveis desejados. Acreditamos que a criatividade vai vir de cima e que todo esforço foi feito para que possamos realizar, na realidade, uma grande festa aqui na nossa marginal. O porta-voz do grupo carnavalesco do Kazenga, Jimmy Vitor, agradeceu ao Ministério da Cultura e mostraram o que o grupo sabe fazer. Para ser bem verdade, o dia faz o dia. Hoje foi o melhor. Os ensaios foram com mais pressão, mais força. E só tenho a dizer mesmo obrigado, governo, pela realização. Estamos de parabéns todos angolanos. Com relação ao prémio, o secretário-geral da Procal disse que o valor aumentou e, com certeza, os grupos vão sair da Nova Marginal com sentimento de dever cumprido. Naturalmente, não podemos sentir frustrado porque, na realidade, o prêmio aumentou. O prêmio aumentou para 5 milhões de kwanza. Na realidade, já é um passo positivo. Acreditamos que vamos continuar a lutar no sentido de aumentarmos cada vez mais. A vontade é de valorizar cada vez mais o nosso carnaval. Valorizando o nosso carnaval, temos necessariamente de financiar mais o nosso carnaval. E esse financiamento passa pela qualidade e é aquilo que nós estamos à procura, é da qualidade. Já existe. Podemos melhorar, vamos melhorar. Depois de 2 anos parado, o desfile voltou à Nova Marginal e hoje começou o desfile da classe infantil. Estão previstos passar pela Nova Marginal 16 grupos. Por aqui já desfilaram 4 grupos e a festa vai continuar nos próximos dias. Amanhã, 19 de fevereiro, vai desfilar a classe B de adultos e no dia 20 a classe A também de adultos. É o melhor sobre a festa de Carnaval. E já a fechar o jornal, o resumo dos principais assuntos que marcaram a semana. Em atualidade, semana dominada pela Cimeira da União Africana que decorre em Addis Abeba, com a participação do Presidente da República. Em que também retratamos os assaltos que marcaram esta como a semana de maior criminalidade em Luanda. A aprovação também do Orçamento Geral do Estado na Assembleia Nacional, entre outros assuntos. Confira o resumo. A pacificação da região dos Grandes Lagos e o acantonamento das forças do Grupo Armado M23 foram preocupações apresentadas hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a abertura da reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana em Addis Abeba, Etiópia, convocada pela África do Sul. O Presidente João Lourenço, igualmente campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação, reiterou a necessidade de se encontrar os melhores caminhos para a paz no leste da RDC, um processo que já dura muito tempo. Este é um processo que já vai longo, passou por Luanda, passou
pelo Quênia, pelo Burundi, por Washington DC, onde nos encontramos em dezembro último. Mais uma vez por Bujumbura, no Burundi, há escassos dias. E aproveitamos agora a oportunidade de estarmos todos juntos aqui em Addis Abeba para ver se desbloqueamos os problemas que infelizmente persistem. 2 assaltos realizados com arma de fogo na transição do dia 14 dos namorados terminaram em morte. Na Rua da Brasileira, em Viana, um jovem de 26 anos foi baleado na cabeça quando se despedia da namorada em frente à sua casa. Tudo aconteceu quando nós viemos da casa dele, ouvimos acompanhar. A partir dali, nós vimos 4 moços dali. Depois chegou o jovem de AK, só vi eu não veio com o moço com AK. Já veio mesmo com AK na mão. Me empurra primeiro, eu caio no colo dele. Ele me agarra, nós caímos aqui. Ele gritou socorro, depois gritou pelo irmão que nós ele deixamos no quintal. O Zequinha, ele disse, se você gritar, eu vou matar primeiro a tua namorada. Ele disse, não grita, minha vida está em jogo. Ele começou a gritar, Zequinha. Já no complexo escolar Padre Pedro Leonardo, o segurança do estabelecimento de ensino também foi morto durante um assalto, como descreve a responsável da escola. Amarraram o tio João, malogrado. Naquela altura, o tio João começou também a agitar-se. Então, uma certa altura, ele começou a fazer um pouquinho, a reagir. Começou a fazer, a pular, me deixa. Não. O que estava atrás de mim eram 3. 2 tinham pistola. Então, o que estava atrás de mim disse, estás a brincar? Estás a brincar? Queres morrer? Queres morrer? Pegou a pistola, atirou logo. As constantes inundações na via, os buracos, a falta de iluminação pública, a poeira e os assaltos na estrada direita do Cacequel, na Maianga, que dá acesso ao Catinton e ao município do Quilamba Quiacho, preocupam os automobilistas, mototaxistas, taxistas, passageiros e moradores que estão agastados com esta situação. Essa estrada está há mais de 7 anos, não conseguem resolver. Nós temos problemas de terminais. E às vezes pneu, e quando chove aqui fica um lamaçal que às vezes não conseguimos dar conta onde estamos a pisar. Sobre estas preocupações, a administração distrital da Maianga respondeu. Nós sabemos que este troço tem levantado grandes dificuldades à circulação rodoviária e que pronto, é uma via que é usada por muitos utentes e que desafoga de certa forma todo aquele circuito localizado na parte traseira do aeroporto 4 de fevereiro. De momento, a administração do Distrito Urbano da Maianga não tem conhecimento ou informação de um trabalho profundo que se iria realizar naquela zona. Este é o culminar de um processo que iniciou em 2021. Haviam sido disponibilizadas 2.080 vagas, concorreram 150.000 candidatos e surgiram mais de 700 reclamações. No final, o governo provincial de Luanda contratou apenas 1.465 técnicos de carreira e 112 da carreira não técnica. Muitos almejamos este emprego por muito tempo. Mas agora que o tendes, é de relevância que tenhamos o compromisso de respeitar, de cumprir e de reconhecer que a partir de agora, enquanto agentes da administração pública, temos outras responsabilidades. O país vai produzir 1,18 milhões de barris de petróleo diariamente, aumentando a produção pela primeira vez desde 2015. Associado a isto está o preço de venda, no valor de $75 por barril. Este é o preço médio de referência da proposta de lei 2G/2023, aprovado hoje na Assembleia Nacional, com 86 votos contra da UNITA.
Entendemos igualmente, tal como nos exercícios anteriores, a previsão, execução e gestão das receitas petrolíferas continuará e continua opaca se considerarmos a quantidade de barris produzidos diariamente. O grupo parlamentar do MPLA votou a favor da aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2023 no âmbito da responsabilidade que resulta das eleições gerais de agosto último, onde as angolanas e os angolanos deram um voto de confiança ao MPLA e ao presidente João Lourenço para continuarem a resolver os problemas do povo. E assim termina mais uma edição de sábado do Girassol Jornal, com a promessa de voltarmos a estar juntos na segunda-feira. Até lá, continuação de um ótimo sábado e bom Carnaval. Boa noite.